É um fato que as portas para as grandes oportunidades de emprego para as mulheres foram finalmente abertas. No entanto, décadas após tal conquista das mulheres, pode-se ver que elas ainda não chegaram a cargos importantes de liderança na proporção esperada, de acordo com suas qualificações. Apesar das vitórias, o machismo estrutural permanece. Um estudo abrangente e bastante detalhado, feito pela consultoria Kantar, mostra que só 41% dos brasileiros se sentem confortáveis com uma mulher como líder de uma grande empresa. Conduzido em 11 países, o resultado coloca o Brasil na posição intermediária do grupo, liderado pelo Canadá, os mais confortáveis, com 62%, e fechado pela Rússia, apenas 11%. À parte isso, e ao próprio empoderamento feminino dos últimos tempos, ainda há muito o que conquistar. A mulher continua vítima de violência, seja ela como a que sofreram as jornalistas Patrícia Campos Melo e Vera Magalhães, ou absolutamente explícita. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2017 houve 4.396 assassinatos de mulheres no país. E o corpo feminino continua sendo um tabu em uma sociedade que lida muito mal com a liberdade e a individualidade do outro, no caso, da outra. Justamente para falar sobre o papel atual da mulher na sociedade, o Diálogos na USP recebe agora as professoras Bárbara Heller, professora do programa de pós-graduação em comunicação da Unip, membro do Observatório em Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, o OBCOM, da Escola de Comunicações e Artes da USP, fundadora, vice-coordenadora e coordenadora do Grupo de Trabalho em Memória das Mídias, da Associação dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, o COMPOS, de 2015 a 2017, e a professora Heloísa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, membro da Associação Brasileira de Antropologia e do NUMAS, o Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença. A professora Heloísa também faz parte da Rede Não Cala, a rede de professoras pelo fim da violência sexual e de gênero na USP. Professoras, muito bom dia, muito obrigado pela presença das senhoras aqui. Nós que agradecemos. É um prazer. Temos muito o que conversar. Vamos tentar, em uma hora, fechar algumas boas ideias aqui. E eu queria já conversar com as senhoras, começando com a pergunta do grande dilema. Qual é o grande dilema, o grande desafio da mulher contemporânea, da mulher brasileira contemporânea principalmente? Temos hoje mais a comemorar do que tínhamos 10 anos atrás, por exemplo? Quais são os dilemas, desafios? Professora Bárbara, só gostaria de começar? Posso começar. Bom, eu vou falar a partir do meu ponto de vista, da minha experiência, que é mais acadêmica do que de militância, diferentemente da minha colega. Claro. E também da minha própria observação no meu ambiente de trabalho e da minha própria história. Sim. Né? Então, o que eu posso dizer é que eu acho que 10 anos atrás as dificuldades eram maiores, né? E fico pensando, inclusive, nas mulheres que são mães, Sim. né? Na ausência de suporte de creche ou de como organizar a vida familiar quando uma mulher está na vida ativa produtiva. Eu acho que esses recursos eles têm melhorado. Então, falando no sentido assim mais, digamos, estrutural de empresa, eu diria assim. Agora, por outro lado, eu acho que desde as últimas eleições as condições têm ficado muito violentas, Sim. muito piores, tanto simbólica quanto fisicamente. Sim. Não é à toa que você citou o feminicídio. Exatamente, questão explícita, né? Exato. E hoje mesmo já tinha uma notícia no rádio de uma estudante de 20 anos que saiu de uma festa alcoolizada e foi estuprada pelo motorista do Uber. Né? E ele negando. Então, infelizmente, parece que ele está preso. Ou seja, essas notícias são cotidianas, e eu acho que agora as mulheres estão muito mais vulneráveis do que 10 anos atrás. Então, na minha percepção, a gente tem um desequilíbrio entre algumas conquistas sociais, como, por exemplo, creche, obrigação das crianças estarem na escola, Sim. e uma contrapartida agora de que as mulheres viraram objeto de fúria de setores muito conservadores da sociedade. Só concordo, professora Heloísa, quer dizer, só aproveitando o gancho do que a professora Bárbara falou, essa vulnerabilidade da mulher que a professora Bárbara tocou, não será também pelo empoderamento? Então, há uma reação machista a isso? Pode-se pensar dessa forma? Acho que sim. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar o seguinte, não existe a mulher. Existem Sim. mulheres vivendo Sim. em condições muito diferentes. Claro. Condições de classe, de raça,
de sexualidade, né? Então, eu acho que exatamente, eu concordo muito com a Bárbara nesse sentido. Acho que a gente teve várias políticas, vários avanços, né? No caso brasileiro, a gente teve a Lei Maria da Penha, a gente teve a Lei do Feminicídio, né? A gente tem as delegacias de defesa Sim, da mulher. exatamente. A gente tem um provimento legal, por exemplo, com relação a casamento, filhos, etc., que favorece direitos das mulheres. Vitórias muito importantes nos Vitórias últimos tempos. importantíssimas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, né, se houve um espaço em que as mulheres ganharam mais espaço em alguns lugares, está havendo também, ao mesmo tempo, uma espécie de reação conservadora. Por que isso? Eu acho que, primeiro, eu acho que tem uma coisa que agora a gente está se tornando mais visíveis coisas que não eram faladas. Então, por exemplo, se a gente pensar na questão da mulher na própria universidade, a gente passou nos últimos anos a falar da questão da violência sexual, né, do assédio, né, assédio sexual e assédio moral, né, a desqualificação que certos professores fazem em sala de aula quando fazem uma piadinha machista, por exemplo, não é? Então a gente começou a perceber algumas coisas que já eram violentas, mas que não eram faladas e que hoje são nomeadas como violência. Certo. Isso é por um lado. Por outro lado, eu acho que conforme as mulheres ganharam alguns direitos e também as pessoas LGBT, o movimento LGBT, porque eu trabalho com questões de gênero. Sim. Então, né, a questão da sexualidade, das novas identidades de gênero, tudo isso também é uma questão para a gente. Conforme elas ganharam um pouco mais de espaço, a gente foi tendo uma reação conservadora, tanto local quanto internacional. Se você pensar os ataques à ideologia de gênero. Gênero é uma teoria social, não é uma ideologia. Sim, tá certo? exatamente, claro. É uma teoria, tem base sociológica, né? Levou anos, né? A partir do... Tem toda uma fundamentação. Tem toda uma Exatamente. fundamentação Claro. científica que está sendo desvalorizado como se fosse mera ideologia. Isso acontece no Brasil, mas isso veio de fora do Brasil. Isso começou no Vaticano, com o cardeal Ratzinger. Né? Sim. Não com este Papa, com o anterior. Sim, não é? também com o Papa Bento XVI. Mas, de fato, né, quer dizer, quando as mulheres ganharam mais direitos, por exemplo, esse ataque à ideologia de gênero é tanto um ataque ao direito das mulheres, de casarem, de separarem, de não quererem ter filhos, Sim. por exemplo. De opção, né? Como é um ataque à população homossexual também, o direito ao casamento igualitário, Sim. esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que tem esses movimentos. Tem coisas que apareceram mais, isso é positivo, mas também tem uma reação conservadora. Ainda há desafios, né? Muitos. Muitos. E nesse caso, doutora Bárbara, esse empoderamento, que a gente está conversando aqui agora, e estamos só no começo da nossa conversa, é isso que assusta a sociedade, uma sociedade eminentemente machista. Ela não estava preparada, não quis se preparar para isso, porque não foi pego de surpresa, né? A coisa já vem há muito tempo, né? Mas essa reação, esse empoderamento assusta. Eu não sei se eu teria condições fundamentadas para dizer que assusta. Agora, o que eu posso talvez comentar, e até um pouco inspirada pela resposta da professora Luísa, é que esses movimentos todos sociais que acabam empoderando a mulher, Claro, sim, claro. acabam gerando uma contra-reação. Então, é muito comum ouvir, por exemplo, que além da Lei Maria da Penha, tem que ter a lei do Zé da Penha. Isso, né? exatamente. Que a gente ouve nos transportes públicos, nas feiras e tal. E que não é mais em forma de piada, né? Começou com uma certa mas piada. Toda piada tem seu fundo de verdade. Tem seu fundo de verdade, Tem. Então eu acho que, talvez até mostrando um pouco todas essas conquistas, que eu fiquei focada na creche, mas que tem claro. outras dimensões que favorecem esse empoderamento, eu acho que se torna, eu não sei se é assustador, mas agride um pouco, né? Eu acho que a gente está numa sociedade mesmo com um machismo estruturado, eu não acho que é só nós, quer dizer, a gente observa mundialmente, né, um movimento conservador, para dizer mínimo conservador, né? porque está sermos virando eufemísticos, né? porque está virando ultradireita, Exatamente. né? Mas vamos ficar aqui num território mais confortável. Então, acho que a gente está vendo um movimento de reação muito negativa a conquistas sociais importantes e que passa pelo empoderamento feminino. Claro. Mas eu não acho que seja só isso. Tá. Né? Eu acho que a gente tem um embate de ideias agora que não são só relativas à mulher ou questões de gênero,
que está completamente acirrado, e não é só no Brasil. Sem dúvida. E nesse caso, eu queria trazer a professora Heloísa, quer dizer, essas conquistas sociais que estão sendo torpedeadas mundo afora, as conquistas da mulher ou das mulheres, que só tão bem colocou, é um ponto, mas há outras. Então, na verdade, podemos dizer que tudo que está acontecendo, na verdade, é isso que a professora Bárbara falou, quer dizer, é uma reação, vamos botar nome aos bolsos, ultraconservadora às conquistas sociais que a sociedade, que o mundo teve nos últimos 20, 30 anos. E, claro, a mulher é vista talvez como um elo, não vou dizer mais fraco, mas um alvo preferencial nessa hora? Eu acho que sim, né? É comum um ataque, é comum um ataque a todas as populações mais vulneráveis, né? As Sem dúvida. mulheres, as pessoas LGBT, minorias, né? as minorias, no caso do Brasil, aos negros. Dando também. nome de novo, Índios. uma questão de covardia dentro dessa estrutura toda. Mas o que eu acho que acontece é que, assim, eu penso que são vários processos. Tem alguns processos, por exemplo, por que a gente precisa de uma lei Maria da Penha? Sim. A gente precisa de uma lei Maria da Penha porque a violência contra a mulher ela é muito comum. E no ambiente doméstico especificamente, por isso a tipificação Lei Maria da Penha e o feminicídio, né, que está relacionado a um tipo de violência muito comum, né, que as mulheres de todas as classes sociais, de todas as raças, de todas as orientações sexuais sofrem. Exatamente. Né? Então é comum as pessoas falarem, não, isso aconteceu porque era lá na periferia. Não, a não violência é. contra a mulher, ela acontece em todas as classes sociais. É miseravelmente democrático nesse caso. E, inclusive, podem ser homens muito bem educados. Sem dúvida, exatamente. Com alto nível de escolaridade, que Sem podem dúvida. ser violentos. Né? Então, eu acho que tem uma coisa assim, tem medidas que foram, de fato, ampliando as possibilidades, mas ainda tem uma coisa que é a mudança de mentalidade, a mudança cultural mais profunda. Essa mudança, ela é sempre mais lenta do que uma lei que você promulga. Claro. Ela leva mais tempo, né, para ser incorporada. E eu acho que a gente vive, em todo o contexto, mas no contexto brasileiro também, uma sociedade muito heterogênea. Então, você tem contextos em que, sei lá, São Paulo, a USP, etc., que são um pouco mais palatáveis em algum aspecto, Sim. que aceitam mais as transformações em alguns aspectos, e tem outros contextos mais conservadores, né? A gente, por exemplo, reclama muito e fala muito dos problemas que a gente tem aqui dentro da USP, na Rede Não Cabe. Houve uma pesquisa que foi feita aqui na USP, está no site do USP Mulheres, vocês podem olhar, uma pesquisa sobre a convivência na USP. E o que aparece ali naquela pesquisa? Uma pesquisa quantitativa feita pelo professor Gustavo Venturi, lá do Departamento de Sociologia. Aparece que a USP tem problemas de assédio, de machismo, de violência contra pessoas LGBT, de racismo, mas é menos do que fora da USP. Então, eu acho que, por exemplo, a gente ainda tem que falar muito sobre assédio nas empresas privadas também, sabe? Não é só na universidade, não é só na rua, né? Embora, assim, na rua, no espaço público, é um espaço perigoso. Né? Tanto assim que eu acho que houve campanhas feministas, né? O feminismo cresceu também nos últimos tempos. Né? Verdade. Eu dou aula aqui desde 2007 e a quantidade de coletivos feministas que não tinha e que eu vejo hoje em dia são muito maiores. Né? Mas o que acontece? Quer dizer, as pessoas estão questionando certas coisas que eram muito naturalizadas. Por exemplo, esse seu exemplo, de que se a menina saiu e bebeu, ela está dando mole. Exatamente. E agora passível. elas estão falando, olha, eu saí, eu bebi, mas é né? meu direito. Porque efetivamente é um direito sexual. Sim. Efetivamente está na Carta de Direitos Internacionais, da qual o Brasil é signatário. Né? Então, efetivamente, ela tem o direito de escolher, não é? Quer dizer, isso não precisa virar um conservadorismo do tipo não pode mais o sexo, mas é o sexo com consentimento que a gente está colocando em questão. E essa questão de escolha, professora Bárbara, quer dizer, e a professora mencionou esse movimento feminista e também o movimento feminino, poderíamos colocar as duas formas, a escolha dessas novas meninas, dessa nova geração, essa geração milênio. Né? As últimas 2 gerações, 3 talvez gerações, tiveram suas escolhas, puderam escolher, levantar bandeiras. Né? E quais são as escolhas agora dessa nova geração? Olha, que talvez esteja até um outro feminismo, diferente daquele de 10, 20 anos atrás. isso com certeza, né?
Ainda bem. Ainda né? bem, ainda Porque bem. as ideias elas vão se aprimorando, ou não, vão para frente, vão para trás. Mas ainda bem que a gente não está num momento de estagnação. Sim, é verdade. Eu vou falar aquilo que eu também conheço melhor e Claro. acompanho mais de perto, que é o meu lugar. Né? Então, é a classe média, Sim. branca, hegemônica, né? Filhos que estudaram em escolas particulares. Então, estou falando um pouco desse ambiente, que não é o ambiente majoritário da população. Nesse segmento muito recortado, eu vejo as mulheres, as meninas, as jovens, que é a pergunta que você me fez, Sim. muito empoderadas. Né? Bastante, né? Desde a roupa que eu uso, eu que escolho, não vou depilar embaixo do braço. Porque eu quero, não é, né? É minha decisão. Aliás, não vou depilar nada. Sim, né? exatamente. Nada, nem perna, nem axila, nem nada. Meu corpo, minha sexualidade. Sim. Ninguém manda em mim. E elas são muito assertivas nas suas posições, né? E vira, às vezes, até conversa dos pais, né? Como que essa nova juventude, desse segmento social, tem se comportado de uma maneira que eu acho muito positiva. E, muitas vezes, questionando valores que eu nem percebia também, que a gente tinha, né? Você fala, opa, tocou num ponto que eu não tinha... É que nós já, de fato, de certa forma, que nós já tínhamos até introjetado, né? Nós não percebíamos mais. Naturalizado. Naturalizado. Para usar a expressão do professor Heloísa. A professora Heloísa colocou muito bem, exatamente. Agora, eu não sei se nos outros segmentos sociais, nas outras classes sociais com uma dificuldade muito maior pela sobrevivência, como isso ocorre. Né? Eu gostaria que fosse mais ou menos parecido, mas eu tenho uma impressão, aí eu estou falando uma coisa impressionista, você me corrige, claro. Né, de que não deve ser assim, porque eu acho que essas ideias, digamos, mais arejadas, mais inovadoras, têm mais resistência das classes que não têm acesso aos meios formais de educação. Porque eu acho que isso passa pela leitura, isso passa por discussões de grupos de bairro, de convivência. De formação mesmo, né? Enfim, não tô querendo criar um estigma, mas eu acho que são possibilidades de acesso à informação, que também no Brasil é muito desigual. É por aí, professora Heloísa, só concorda? Eu acho que, tem mais informações a respeito disso? O que eu acho que eu tenho percebido um pouco, que a gente, no núcleo de estudos que a gente tem, o NUMAS, que é o núcleo dos marcadores sociais da diferença, a gente trabalha com gênero, raça, classe, geração, sexualidade e tal. A gente fez um programa que chama NUMAS Vai à Escola, porque as escolas começaram a demandar da gente que a gente fosse discutir gênero e raça nas escolas. Não só as escolas privadas, as escolas públicas também. Isso é importantíssimo. Né? E é interessante, assim, primeiro uma demanda muito grande das escolas de não saber lidar com esse jovem feminismo aparecendo, mas também com outras questões de racismo, questão de alunos trans, alunas e alunos trans em processo de transição de gênero, ou em crise de identidade de gênero, não é? E as escolas começaram a pedir essa ajuda para a gente pensar um pouco isso. O que a gente tem percebido nesse contexto é que em alguns o crescimento da escolarização das classes populares também levou algumas dessas ideias mais feministas para alguns contextos de classe popular. Isso apareceu, por exemplo, nas manifestações nas escolas, há alguns anos atrás. Muitas das lideranças eram as meninas. A professora Rosana Pinheiro Machado fala disso num artigo que eu estava até comentando agora há pouco. Como a gente tem, na verdade, um crescimento também, uma visibilidade começando a ficar maior, de como nos próprios movimentos sociais as mulheres são fundamentais. Então, no movimento estudantil, isso apareceu muito grande, né? As grandes lideranças sendo meninas. Né? Verdade. Mas, se você observar outras histórias dos movimentos sociais brasileiros, vários deles tinham, exceto os sindicatos mais convencionais, vários deles, né, o movimento por creche, o movimento da Zona Leste, do Clube de Mães da Zona Leste, lá nos anos 80, foram fundamentais e tal. Então, de fato, eu acho que a geração mais jovem está aparecendo mais
essas demandas feministas. Agora, eu não saberia dizer se é geral, na classe popular, Sim. em geral, entendeu? Isso eu não saberia. Acho que isso é uma pergunta de pesquisa pra também gente. acho. Opa, né? então já dei a Uma pergunta dica. de pesquisa pra gente começar a Isso. pesquisar. Porque eu não tenho Porque seria certeza... interessante, né? Dar essa mapeada, né? eu não tenho certeza absoluta que isso é homogêneo em todas as classes sociais. E acho que também é muito diferente se você está numa cidade grande, se você está numa cidade menor, se você está Claro. mais no interior. Isso a gente sabe que essas moralidades mudam. Sim. Né? Alguma coisa que eu poderia entender, ou poderia perceber, a hipovivência é que não, independe de latitude. Porque estivemos, eu e minha mulher, muito recentemente na Argentina, temos vários primos, primas adolescentes, 13, 14, 15 anos, todas absolutamente empoderadas. Então, e tem uma coisa na América Latina, E eu acho, nesse também sentido. vimos isso nos Estados Unidos. E aí eu queria trazer para as senhoras, daqui a pouco estamos quase chegando na reta final do primeiro bloco, a gente está falando de feminismo, eu queria só citar e trazer para as senhoras só um questionamento, mais uma... O que vocês acham? Uma pesquisadora francesa, me perdoe, não vou me lembrar o nome dela agora, me escapou, disse que feminismo é humanismo. Vocês concordam com essa? Que eu achei ela tão forte, tão interessante, porque vai além de uma questão ideológica. Não é que você acha, professora Heloísa? Eu acho que assim, o verdadeiro feminismo, digamos assim, porque eu acho que tem feminismos, né? Há diferentes correntes feministas, há disputas entre elas não concordam com tudo. Mas eu acho que, tendencialmente, o feminismo tende a questionar, a lutar por justiça social em diferentes esferas, né? Então, quer dizer, normalmente o feminismo, o que a gente imagina como um feminismo tradicional, e durante muito tempo tinha uma imagem muito negativa do feminismo, nos anos 80, nos anos 90, se você falasse, eu sou feminista, as pessoas falavam, você é chata, você odeia a mulher, você odeia os homens, você queima sutiã em praça pública. você odeia os homens, você é infeliz, né? Alguma sim. coisa assim, você é feia, Exatamente. tudo de ruim. Acho que isso ainda bem está mudando, né? Venceu-se. Esse imaginário está mudando. Não houve a vitória ainda, né? Não é Mas tá totalmente... mudando. Mas eu acho que havia uma tendência de um feminismo um pouco de classe média e branco, por exemplo, com essa demanda de a gente quer emprego. Né? Para as mulheres de classe popular, o problema não era esse. Porque o emprego não era opção, era sobrevivência. Exatamente. As mulheres negras de classe baixa no Brasil eram escravas. Né? Qual é o emprego mais comum de mulher no Brasil? Empregada doméstica. Isso nunca foi escolha. Né? Exatamente. Isso foi condição de vida. Elas eram domésticas, Era uma elas são necessidade. domésticas porque é o emprego que elas conseguem ter, tá certo? E a família não se sustenta com um salário só e muitas vezes se sustenta só com o salário da mulher, né? Então eu acho que o feminismo depois, quando ele sai do seu centrinho de classe média e ele começa a olhar para o feminismo negro, de classe popular, para o feminismo lésbico, para o transfeminismo. Hoje em dia a gente tem o puta-feminismo, não é? Tem o ecofeminismo. É o ecofeminismo. Quer dizer, quando Coisa você muito mais olha ampla. muito mais amplo, você vê que o feminismo, na verdade, está lutando por igualdade, por justiça social. Igualdade não quer dizer que todo mundo seja igual, quer dizer que todo mundo tem os mesmos direitos, não é? E as mesmas oportunidades. E as mesmas oportunidades, exatamente. Por aí, professora Bárbara, quer dizer, vai voltando ao ponto, feminismo é humanismo nesse sentido? Eu concordo plenamente com a resposta da professora Heloísa. Eu acho que sim, porque é uma luta por direitos, por igualdades, não exatamente colocando todo mundo numa chapa. Sim. Né? Mas é você ter oportunidades que não sejam impedidas por uma questão de gênero, por exemplo. Né? Eu não posso ser aviadora porque eu sou mulher. Ou não posso ser qualquer outra profissão porque eu tenho essa condição do feminino. Né? Eu acho que o feminismo ele é humanista nesse sentido. Sim. Tá, a questão, inclusive, de ver isso que nós falamos agora, quer dizer, a questão das oportunidades, a questão mais da sociedade. Não é uma parcela da sociedade, é a sociedade como um todo, no qual, obviamente, as mulheres, os homens, os trans, todos estamos inseridos. E a senhora falou da questão das oportunidades, do trabalho e tudo mais. A gente vai falar sobre isso, mas no próximo bloco.
o Diálogos vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.